Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo. Estamos aqui em mais um episódio do Vida Ativa Cast, o podcast que procura levar bons hábitos de vida para você melhorar a sua saúde. Hoje tem uma convidada muito especial aqui, é minha amiga e minha paciente. É a Mayara Facchini. Ela é fundadora e editora da Histórias Bem Contadas, produtora executiva do grupo Stage On e ex-embaixadora do Vigilantes do Peso no Brasil, que foi embora há algum tempo. Ela vai contar a história aqui pra gente. A Mayara, segundo ela própria, desde criança ela luta contra a balança e o efeito sanfona. Em 2021 chegou a obesidade grau 2, chegando a pesar 100 quilos, quando ela decidiu mudar completamente seus hábitos de vida. Ela emagreceu 31 quilos, mas permanece com sobrepeso e lutando diariamente para alcançar um corpo mais saudável. Boa tarde, Mayara. Boa tarde, Matheus. Obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la. Obrigada. Então conta um pouquinho assim, vamos começar contando a sua história aí da luta contra o peso, desde quando começou, como você entrou para os embaixadores do peso, se tornou uma embaixadora deles. Bom, eu lutei com a balança a vida inteira, desde que eu me lembre. Eu lembro que eu fui uma criança magra só até uns 7, 8 anos. Depois disso, eu já fui uma criança gorda e fui uma adolescente gorda. Tive vários processos de tentar emagrecer. E dentre essas tentativas de emagrecimento, eu fui e voltei do programa do Vigilantes do Peso algumas vezes. Desde quando era presencial, eu participei mais de uma vez, né? Eu ia nas reuniões toda semana, me pesava, fazia o programa direitinho. E aí, durante a pandemia, que foi quando eu cheguei no pior peso, né, em 2021, eu voltei para o Vigilantes, que dessa vez era 100% online, com um aplicativo todo equipado, e que foi quando eu consegui emagrecer os 31 quilos. Mas aí o Vigilantes foi embora do Brasil, acho que foi no começo do ano, não sei se foi no começo desse ano ou no finalzinho do ano passado. E aí, sem o aplicativo, sem as reuniões, até me deu um pouco de desânimo, né? Que você fala, putz, eu vou ter que achar outra coisa que funcione pra mim. É uma muleta, né? A gente se apega naquilo pra fazer acontecer. E aí, quando eu comecei a emagrecer no processo do Vigilantes, dessa última vez, foi muito rápido, assim. Eu ia emagrecendo toda semana pelo menos meio quilo, às vezes 1 quilo, 700 gramas. Foi numa toada rápida até. E eu compartilhava no meus stories, no meu Instagram, com as pessoas que me seguiam. E aí o Vigilantes me convidou para ser embaixadora da marca. Fiz algumas publis para eles em relação ao programa, explicando como é que funcionava o programa. E acabou que eu tenho hoje bastante seguidor que fica me acompanhando por conta do peso. Então, E você falou para mim que eles até te cobram, tem né? gente que me cobra, tem gente que me manda mensagem e fala, você não vai mais postar seu peso? Eu falo, gente, sou um ser humano aqui do outro lado, tá difícil pra mim, né? Então, assim, quando eu compartilho, quando eu acho que faz sentido compartilhar, eu compartilho, mas os momentos difíceis são difíceis como são pra todo mundo, né? Tem dia que a gente não tá legal, tem dia que a balança sobe, você fez tudo certinho, você fica com raiva da balança, você quer arremessar ela lá do outro lado do prédio. Aqui, que ela não é culpada, né? Então, é um processo assim, mas eu aprendi muito, né, na vida por conta dessa luta com a balança, assim. Eu venho de uma família que tem histórico de obesidade. É isso que eu ia te perguntar. Você falou que quando era criança você era magra. Eu até os 7, 8 anos, eu acho. Depois disso, eu já era você já uma se criança lembra gorda. Eu vejo até pelas fotos. E a família? Também, minha família sempre lutou com obesidade, né? Não, com certeza deve ter um componente genético aí, porque você fala que a família inteira tem o problema, né? Mas e o padrão alimentar lá? Então, aí que tá, uma família italiana, uma massa, de um macarrão, né? Na minha casa a gente sempre teve muita demonstração de afeto com comida, sabe? Tá feliz? Vamos comemorar, e aí sai pra comer. Ai, tá triste? Come um negocinho, acaba recorrendo à comida pra lidar com as emoções. Então, eu cresci nesse ambiente e entender A comida não é só comida, né? A comida é um evento cultural de interação entre as pessoas, assim. Inclusive é uma demonstração de afeto dentro das famílias, né? Mas é interessante a gente começar a pensar algumas coisas, né? Você falou que a família é italiana. Mas os italianos são mais magros, né? Você sabia disso? Eu fui pra Itália tem 1 ano e meio, eu acho. Não que não tenha problema de obesidade também, mas na média a população italiana é uma população mais magra que a média das populações ocidentais. Então a gente tem que parar para pensar, né, por que disso. Que bom. Mas eu comi muito bem quando fui pra lá, isso é verdade, assim.
eu fui de férias, inclusive estava no meio do meu processo de emagrecimento quando eu fui para lá. E eu lembro que foi um pânico, assim, porque eu falei, meu Deus, eu vou passar 17 dias na Itália com os meus pais, viajando, curtindo as férias, e eu fiquei com muito medo de engordar. Eu tinha acabado de emagrecer os 31 quilos. E aí eu fui fazendo todo um preparo psicológico comigo mesma, combinei com os meus pais de procurar hotéis que tinham academia para eu poder treinar de manhã. Então, meus pais dormiam até um pouquinho mais tarde, eu acordava todo dia mais cedo e ia malhar na Itália para poder comer as coisas que eu também queria comer, né? Não queria viajar bitolada, tipo, ai, não vou comer nada, não vou comer um macarrão, não vou tomar um sorvete na Itália, pelo amor de Deus, né? Então, mas também foi um processo que eu acabei construindo de entender que a gente precisa ter equilíbrio nas coisas, né? Dá pra viajar e curtir, só não precisa comer 3 vezes o prato de macarrão, não precisa tomar 5 sorvetes no mesmo dia. Então, já ia andar bastante, né? Turista geralmente anda muito, a gente vai conhecendo lugares a pé. Então, eu fui tentando prestar atenção se eu verdadeiramente estava com fome, se eu verdadeiramente estava com vontade de comer aquela coisa, só estava comendo porque as pessoas estavam comendo, porque disseram que tinha que comer, sabe? Então, também foi uma viagem de aprendizado, assim, eu não deixei de curtir, não deixei de fazer atividade física, que hoje eu faço com muito prazer, é um negócio que é inegociável pra mim, não importa o que aconteça, eu falo assim, primeiro eu, depois os meus clientes, depois o trabalho, depois a vida. Então, todo dia de manhã eu acordo, a primeira coisa que eu faço é passear com a minha cachorrinha, aí eu vou treinar, aí eu volto, tomo café da manhã, tomo um banho, aí eu começo a trabalhar, aí eu começo o dia. E isso pra mim é inegociável mesmo, assim, o exercício de manhã melhora meu humor, melhora meu pique, então tem sido um processo de pegar gosto na atividade física, né, na verdade assim, vou falar, isso é um fato, eu sempre fui uma criança gorda, fui uma adolescente gorda, mas eu sempre gostei muito de atividade física. Então, eu fazia handball, fazia balé, fazia sapateado, fazia até ginástica olímpica eu fiz, depois quebrei o braço e não conseguia mais. Mas eu fiz vôlei, joguei handball, eu fiz assim uma série de coisas. Eu sempre fui muito ativa, sempre gostei muito de dançar, nunca deixei de fazer dança. Então, mas eu tinha durante muito tempo aquela associação de que às vezes eu tinha que me punir com a atividade física, sabe? Ai, comi muito, então eu vou triplicar a quantidade de exercício aqui para compensar. E por mais que eu gostasse, né? Por mais que eu goste de fazer, agora eu estou aprendendo a não usar uma coisa como compensação. Fazer porque é bom e porque eu gosto e não como uma barganha para comer mais. Não, então, e você, voltando um pouquinho, você observou alguma diferença, apesar de comer a mesma coisa? O padrão alimentar do italiano e nosso aqui, você notou alguma diferença? É tudo muito natural lá, né? E as porções são menores, né? É verdade. Eles fazem uma comida muito saborosa, né? É considerado uma das melhores culinárias do mundo. Uhum. Só que as porções são pequenas e eles usam muito pouco alimento processado. A massa é um alimento processado, porém, eles sempre estão misturando com muito vegetal, né? Com carne, mas com pouca carne, principalmente carne vermelha, muito peixe, né? Muito fruto do mar. Inclusive, foi super difícil achar frango lá. Então, tem uma diferença entre o italiano e o italiano brasileiro e americano, né? É porque a gente usa a receita deles, mas come numa quantidade muito maior do que eles comem. Né? E acaba colocando mais alimento processado do que eles. É verdade. Então, aí está a questão cultural, né? Eles prezam eles usam a comida como uma fonte de prazer, mas pelo sabor, não pela quantidade, né? Isso é verdade. Isso é bem verdade mesmo. Então, os pratos não são exagerados lá. Bom, então vamos lá. Aí você entendeu que a luta para controlar o peso precisava realmente de mudar os hábitos de vida, né? E que você identificou isso no início, o que vocês usavam no Vigilantes do Peso e o que você aprendeu agora? Que diferença na evolução você teve? Uma coisa interessante que eu achava do Vigilantes do Peso é que eles faziam quase como se fosse um jogo para você aprender hábitos saudáveis. Então, tudo bem, era um programa de pontos, a gente comia pontos, mas algumas coisas tinham menos pontos ou 0 pontos, porque elas eram saudáveis, então você instintivamente acabava falando, pô, tô com mais fome, vou comer um negócio aqui que é 0 pontos. 0 pontos era legume, verdura, fruta, algumas frutas, não todas.
Um filé de frango, por exemplo, tinha muito menos ponto do que um filé de, sei lá, de carne vermelha, qualquer uma que fosse. Então, ele te induzia a fazer melhores escolhas, né? A fazer escolhas mais saudáveis. E você também gerava pontos fazendo atividade física. Então, era quase um joguinho, falava, né? Eu tenho mais pontos, vou compensar aqui o ponto de atividade física porque hoje eu quero comer um doce. Mas aí você via o ponto do doce e tomava um susto. Eu lembro, por exemplo, que um copo de milkshake era, acho que 24 pontos. E eu podia comer no dia 24 pontos. Então, você toma um susto. Você fala, pô, não vou tomar um milkshake. E é tão gostoso o milkshake. Não, mas te faz pensar. Aí você começa assim, acho que eu vou dividir, né? Quer dividir comigo? Aí eu dividia com meu namorado, por exemplo. A gente põe na metade. Toma você metade, eu tomo outra metade. Pra não gastar todos os pontos. Ou então você pensar, pô, hoje é um dia que eu posso comer isso, já me alimentei bem todos os dias, eu tenho uns pontos extras aqui de exercício sobrando, não vai me fazer mal tomar um milkshake, mas aí você toma sem culpa, né? Curte, não precisa tomar 2 ou 3. Então, isso era muito legal. Era tipo um jogo, te induzia a fazer atividade física. Aliás, te induzia a fazer melhores escolhas. Melhores escolhas alimentares. Mas, ao mesmo tempo, eu muitas vezes me sentia amarrada com essa coisa de ficar contando ponto toda hora, porque tem dia que a vida tá corrida e você fala, meu Deus, eu tenho ainda que abrir o aplicativo, ver o que eu comi, parar toda vez que eu tô comendo, abrir e colocar aqui o negócio que eu tô comendo. Acaba sendo mais uma demanda, mais uma tarefa, mais uma responsabilidade. E para uma coisa que às vezes, que acho que é o que me incomoda mais, que assim, quem é magro não fica pensando no que está comendo, né? Não fica pensando em anotar o que está comendo. Então, isso tem sido um novo processo para mim, que é Mas assim... será que porque quem é magro come pouco ou porque ele aprendeu a comer às vezes? Então, Tudo bem, ele deve ter uma genética melhor também, ok, mas assim... Em supondo que a genética é semelhante, mas mesmo não se preocupando com isso, uma evolução que a nutrição teve, que é muito importante da gente entender, é a transição do entendimento quantitativo da dieta, que eu acho, pelo que você está me explicando, o Vigilância do Peso era muito ligado a isso, e o qualitativo. É aquele negócio. Muito nutricionista, não estou querendo falar mal, mas isso acontece, infelizmente, porque teve uma evolução muito grande no conhecimento aí nos últimos 10, 15 anos, tanto em atividade física, que a gente não falou ainda e vai falar, e em nutrição. Que a transição da prioridade da dieta, não quantitativa, mas para qualitativa. Não é só contar calorias, né? Às vezes você come lá um almoço com quinoa, ou arroz integral, um filezinho de peixe, e verduras e legumes à vontade. Aí você fala, comi pouco, ok, fiz pouco ponto, vou comer um brigadeiro. E aí o brigadeiro estoura tudo. Só que aí o brigadeiro te causa alterações metabólicas, eleva a tua glicemia, eleva a tua insulina, que você joga tudo fora. Literalmente é isso que acontece. Infelizmente é isso que acontece. Porque você sobe a sua glicemia, você sobe a sua insulina e não quebra gordura, mesmo tendo comendo pouco. E se você comer muito doce, relativamente, você pode até, ao invés de perder gordura, perder massa muscular. Você até perde peso, mas o peso que te deixa menos saudável que a de massa muscular. Né? Então, isso aí evoluiu muito. Eu acho que você já começou a entender isso melhor. Uma coisa que você me falou recentemente que ficou na minha cabeça, toda vez que eu vou comer, eu lembro, você falou assim, fome a gente mata com verdura e legume. Aí o resto a gente se alimenta com o que tem que se alimentar. Então, várias vezes, quando eu sinto que eu tô com muita fome, fome física, não fome psicológica, né? Que também tem isso. Eu lembro disso, eu falo, tá bom, vou botar mais legume e verdura aqui no prato para não ter que aumentar o que quer que seja, né? Mesmo que seja a quinoa, a batata, o frango. Então, ir pelas coisas mais naturais, assim, né? Sim, naturais, porque assim, o nosso corpo foi feito para digerir o alimento. Um dos problemas do alimento industrializado é justamente, ou do alimento não muito processado, vamos dizer, não industrializado, mas processado. Por exemplo, o arroz integral e o arroz branco. O arroz branco, quer queira, quer não, ele já vem pré-digerido. Então, e o nosso corpo, para ele equilibrar o metabolismo, as reações químicas, os níveis hormonais que vão fazer você melhorar o seu metabolismo e perder peso ou manter o peso, ele quer digerir o alimento.
Para quê? Para os nutrientes entrarem na medida certa na tua circulação, na velocidade certa, e a partir daí você ter um equilíbrio metabólico que te permite manter saudável. Porque se você come um alimento pré-digerido, você acelera essa absorção e desorganiza todo o equilíbrio do organismo, que facilita você ganhar gordura, perder massa muscular, etc. e tal. Então, os alimentos processados, muita gente acha que o problema do alimento processado é só ter ali conservante, corante, acidulante, coisa que me dá peso. Só que o alimento processado, às vezes, para transformar ele mais palatável, mais saboroso, ele vem pré-digerido. Ele vem ali, ao invés de farelo, com farinha, vamos supor. E o que acontece? Ele vem com muito, porque quanto mais alimento você coloca na boca, mais palatável ele é. Porque como o ser humano, no decorrer da evolução, ele passou fome, então o nosso cérebro trabalha para que você não deve passar fome. Então ele dá preferência, ele te dá mais prazer quando você come um alimento rico em calorias, principalmente em carboidrato e gordura saturada, que são as gorduras de origem animal, que são as mais calóricas. O problema é que se o alimento vem pré-processado e a gente não passa mais fome hoje em dia, o problema é justamente o contrário, é comer mais do que deve em termos calóricos, você causa um desequilíbrio no teu corpo, porque ele passa a trabalhar desequilibrado e leva você ao acúmulo de gordura. Não sei. E você está entendendo isso melhor? Tô, mas é um processo também, né? Facilita entender o que está por trás, facilita a gente tomar melhores decisões. Você não deixa de comer um negócio ou outro só porque alguém falou que tem que deixar de comer, né? Você pensa duas vezes e fala, ok, isso aqui vai me prejudicar sim, vai atrapalhar o meu objetivo que é tal. Então, fica menos sofrido tomar uma decisão quando você está consciente do que você está fazendo, né? Um sorvete, por exemplo, é uma delícia, né? Mas ele vem lá com alta concentração de açúcar, né? Com alta concentração de gordura saturada e tudo sem nenhuma casca ali, nada de integral. Então, quando você põe aquilo na boca, o teu cérebro fala, nossa, que maravilha, um alimento que eu vou conseguir ter muita energia e guardar energia. Só que você já está guardando em excesso, né? E isso te leva a vários problemas do equilíbrio do organismo. É muito mais gostoso. É gostoso comer uma banana, é gostoso comer um morango, mas o sorvete é muito mais palatável. Por quê? Porque o teu cérebro interpreta ele como uma fonte importante de energia, né? Então a gente tem que convencer o nosso cérebro, convencer mesmo, que apesar daquilo ali ser mais gostoso, vai nos trazer problema. Não posso tomar sorvete? Não é que eu não posso tomar sorvete, mas tem que tomar menos vezes, né? Vamos dizer assim. E tem horários que é melhor tomar, né? Que horários é melhor tomar sorvete? Depois da atividade física. Já te expliquei isso. Mas eu acho que isso foi uma coisa também do processo de mudar de hábito, assim. Quando a gente está comendo muito mal, quando eu estava no ápice da obesidade, só comendo porcaria mesmo, parece que a gente fica meio viciado no gosto super forte das coisas, né? E aí você vai comer uma fruta, por exemplo, ela já não é tão gostosa, que nem você falou. Tudo bem, ela pode não ser tão gostosa, mas eu acho que tem uma coisa pior, que é o nosso paladar viciar nas coisas industrializadas. E conforme eu fui, aos poucos, cortando, tirando e mudando isso, hoje eu como algumas coisas naturais com muito mais prazer. Eu falo, nossa, olha que delícia. Hoje de manhã eu estava comendo um kiwi e falei, meu Deus, como é gostoso o sabor do kiwi. E às vezes, se você está comendo, tá vindo numa toada de comer coisa artificial mesmo, você não vai conseguir sentir esse prazer, esse sabor do alimento natural, né? Então, isso foi algo que melhorou muito também para mim. Depois que eu consegui mudar bastante de hábito, eu sinto mais prazer nas coisas que eu como hoje. Uma técnica que tem para você sentir mais o sabor dos alimentos é o Mindful Eating. Você já deve ter ouvido falar. Já. O que acontece? Ele te pede para você parar um tempo e primeiro olhar para o alimento. Porque a aparência do alimento, por exemplo, você acha uma fruta bonita. Só que na hora que você coloca ela na boca, ela não é tão gostosa quanto sorvete. Só que se você para olhar, como ela é colorida, o nosso cérebro ainda está muito ligado ao que foi desenvolvido no decorrer da evolução. Então, se você começa e para olhar ela um tempo, você vai ter mais amor por aquela fruta.
Porque o teu cérebro vai interpretar ela como uma fonte de calorias, né? E de calorias que dão prazer, que são justamente os carboidratos. Só que ela tem uma concentração de carboidrato muito menor, que é de um sorvete, de um chocolate, de um doce. E outra coisa, quando você... O lugar que mais faz você liberar dopamina, que é justamente o neurotransmissor que faz você sentir prazer quando você come uma coisa desse tipo, são as papilas da boca. Então, se você come rápido, e é uma coisa que as pessoas hoje em dia fazem muito, às vezes elas nem param para comer, para pensar, elas vão assistir TV e comer, nem notam o que está comendo. Se você põe um doce, um chocolate, um sorvete na boca, mesmo que você coma rápido, a concentração de carboidrato que tem, como é alta, vai estimular essas papilas e você vai ter muito prazer. A fruta, se você comer com uma concentração, a densidade das calorias ali é muito mais baixa, então para entrar em contato com as papilas, teria que ficar um tempo na boca. Senão você não vai sentir aquele prazer. Então uma das técnicas que tem, que é o Mindful Eating, é justamente isso, é você olhar um tempo para a comida, depois pôr na boca e sentir o sabor. Dá tempo da tua papila notar que ali tem o que é prazeroso, para depois engolir. Que aí o prazer, apesar de você ter que ter um pouquinho de paciência, é similar de comer um doce. Mas isso é uma coisa que eu falo muito, assim, desde que eu comecei a fazer o processo de alimentação mais saudável também, eu falava assim, é muito importante comer com o olho primeiro. Então, eu faço todos os meus pratos, eu cozinho em casa, eu tento montar sempre o meu prato e eu faço questão de botar um prato bonito, de arrumar a salada de um jeito bonito, de botar o frango bem temperadinho, fazer a batata temperada, mesmo que eu faça na air fryer sem óleo nem nada, deixar ela bonita para olhar para o prato e falar, nossa, vou comer um negócio muito gostoso. E eu posto muito, aliás, os meus pratos e todo mundo me manda mensagem, meu Deus, é você que fez? Onde você pediu? Porque é importante comer com os olhos, né? Sim, primeiro para o teu corpo interpretar, para o teu cérebro, no visual, já interpretar aquele alimento como prazeroso. Só que se você comer rápido, você não dá nem tempo dele. Então, se você passa um tempo preparando o prato, aí você não precisa preparar um prato tão grande, né? E você deixa ele bonito, você já começa a estimular o seu cérebro. E depois, se você come devagar também, você vai sentir mais o prazer de estar tendo aquela refeição. Não, e eu acho que muita gente acha que não dá para fazer uma alimentação saudável e gostosa. Eu sei porque na época do Vigilantes, a gente tinha dentro do aplicativo uma rede social de quem era usuário do Vigilantes. E as pessoas postavam muitos pratos ali, tô no foco, olha o meu e tal. E eu lembro que às vezes eu via uns pratos ali e eu falava, gente, como é que a pessoa consegue viver comendo isso? Porque fazia aquela salada horrorosa sabe aquele alface branco com a rodelinha de tomate e um frango também esbranquiçado? Isso não dá prazer, né? Dá para comer a mesma coisa, muito mais bonita. Quebra um pouquinho esse alface, deixa ele mais bonito, pica o tomate para ficar mais bonitinho no prato, né? Põe mais legume aí, deixa mais colorido. Então, eu acho que isso também faz muita diferença, você entender que pode ser muito gostoso comer saudável, procurar restaurantes saudáveis, quando quer sair, uma coisa que para mim é muito engraçada, às vezes eu falava assim, de final de semana, eu quero sair da dieta, mas eu não quero sair da dieta, então eu não ia fazer minha própria comida de final de semana, eu queria sair, mas aí eu procurava lugares que tinham mais ou menos as mesmas coisas que eu já sei que eu posso comer, que eu gosto de comer, que não vão me sabotar, né, em quantidade, em qualidade, e às vezes só de você sair de uma comida que não é a sua, o seu tempero de sempre, ainda estando saudável, já é um sair da dieta sem sair da dieta, né? Ou ter no iFood, aquela noite, quando dá tudo errado, eu tenho alguns restaurantes saudáveis salvos no iFood que é pra eu nem pensar. Então, assim, ontem aconteceu mesmo. Eu falei, tô sem frango, esqueci de passar no açougue. Eu já sei, eu não fico pensando, onde que eu vou pedir comida? Não, eu já sei, eu tenho 3 restaurantes saudáveis ali que eu gosto, eu escolho qual que eu vou pedir e pronto, sabe? Ter ali uma carta na manga, porque senão a gente fica... eu vou entrar no iFood, eu vou pedir uma comida. Aí, se você entra naquele campo de busca, aparece todo tipo de tentação, né? Então, se programar para ter... já entra no campo de busca específico ali do saudável. Se programar e ter umas coisas de resguardo mesmo, assim, para você não se sabotar, né? Do seu projeto, da sua vontade de mudar os hábitos mesmo. Então, apesar dessa abordagem quantitativa aí do vigilância do peso, acho que uma coisa muito importante que eles têm, que é um dos pilares até da medicina do estilo de vida,
são as conexões sociais positivas, né? Ali reunia pessoas que estavam Isso. unidas numa... Isso é Por isso até que eu acho que muita pessoa te cobra ainda, que elas querem manter a conexão, mas né? isso faz muita diferença Com mesmo. certeza. Ter essa rede de apoio de pessoas que estão passando pela mesma situação que você ajuda demais. Isso é uma das coisas que eu faço questão até de manter hoje. Assim, hoje eu participo de um outro grupo de emagrecimento muito pela conexão com as pessoas, para compartilhar as dores, para compartilhar as dificuldades, para entender que assim tem gente passando pela mesma coisa que você, tem gente que está no comecinho do processo, mas tem gente que já está mais avançado. Eu tô lá num grupo, tem uma moça que emagreceu 54 quilos. Eu emagreci 31 e eu gosto muito de acompanhar que ele emagreceu 54 porque eu falo, não, dá pra eu chegar onde eu quero chegar. Tá faltando um pouco, dá pra chegar, sabe? E trocar mesmo, conversar e falar como é que foi pra você, os 54 foram numa tacada só, teve um momento de voltar atrás, né? E não voltar atrás, mas de escorregar, porque a gente escorrega. Então, isso faz muita diferença. As pessoas se motivando, se segurando, você ter alguém que você possa ter um compromisso que não seja só com você mesmo. Eu também acho isso, sabe? Eu me comprometo às vezes muito mais com os outros do que comigo. Então é bom eu ter uma âncora de fora assim, não, eu preciso... na hora que você está naquele momento, você fala, não, agora eu acho que eu vou vacilar, eu vou pedir um hambúrguer, já era, chega. Aí você pensa, não, senão eu vou ter que contar no grupo que eu pedi o hambúrguer, que eu escorreguei, eu não vou pedir não. Então, é legal porque você se estimula, né? Você tá num grupo de pessoas que estão passando pela mesma coisa e que sabem como é difícil lidar com a própria cabeça. Que acho que isso é outra coisa que você fala bastante. E quando não tem uma também. recaída, os outros vão lá e dão apoio para tirar da recaída, né? Exatamente. E em termos de atividade física, o que você, nessa jornada aí de aprendizado, o que você aprendeu do início para agora? Olha, já foram tantas coisas. Primeiro que eu comecei fazendo atividade física num videogame em casa, porque a gente ainda estava no fim da pandemia e eu não queria sair, não queria ir para academia, eu ainda estava com quase 100 quilos, eu tinha vergonha de ir para academia. Então eu falei, para não ter desculpa, eu vou fazer o que dá. Eu tinha um videogame com joguinho de dança, todo dia de manhã eu botava joguinho de dança. E já era um gasto ali, né, de atividade. E depois eu fui evoluindo isso cada vez mais. Então, quando não funcionava mais só fazer a dança em casa, aí além da dança eu passeava com a cachorra, aí depois eu fui pra academia, aí eu voltei a fazer dança porque eu já estava me sentindo melhor com o meu corpo. Aí, com a musculação, eu fui ganhando massa magra, fui diminuindo, isso é uma coisa que nós vamos falar, né, da atividade do cardio e da musculação. Chegou um momento ali que eu estava fazendo muito mais musculação do que cardio, até porque o cardio era sofrido para mim. Eu gosto de fazer dança, eu gosto de caminhar e tal, mas a esteira, a escada é um negócio que eu falo assim, ai meu Deus, lá vou eu sofrer fazendo isso. Era muito esforço mental também. E aí depois que você trocou o treino do cardio, me explicou direitinho que não precisava ser tão intenso assim, que na verdade ser muito intenso pode ser prejudicial. Nos últimos 2 meses, desde que eu comecei... Não é nem que é prejudicial, porque qualquer atividade física é muito melhor do que não fazer atividade física. Uhum. É porque ela não, assim, da mesma forma que a dieta, o conhecimento da dieta se transpôs do quantitativo para o qualitativo, que a gente sabe que hoje a abordagem qualitativa é muito mais importante que a qualitativa, que a quantitativa, desculpa. A atividade física também foi vista durante muito tempo como um mero modo de despender energia. E a atividade física é muito mais que isso. A atividade física, ela regula todo o metabolismo do seu corpo. É o principal regulador. Tanto é que não tem nada, absolutamente nada que você faça na vida que vai te dar mais expectativa de vida do que a atividade física. Tá? Só que para isso, você tem que fazer atividade física na medida certa para promover todas essas mudanças no funcionamento, no seu metabolismo, que vão te levar a ficar uma pessoa mais saudável, um organismo mais equilibrado, tem como consequência disso a manutenção do peso. Né? Num podcast só a gente não vai conseguir falar tudo isso. Mas assim, primeira coisa a gente tem que diferenciar a atividade física de exercício. A atividade física é qualquer coisa que você faça no dia a dia que movimente seu corpo. Uhum. Então, quanto mais atividade física você fizer, é uma atividade física leve. Vai ser, se fosse numa zona de treino, que a gente pode fazer, assim, que quando a gente vai falar de exercício daqui a pouco, seria a zona mais leve, que é Z1. Então, assim, se você tem a opção, ao invés de usar o elevador, usar a escada, tente usar a escada,
porque é uma atividade física que você está fazendo que vai ajudar o seu corpo, né? Se você pode passear com o seu cachorrinho, passeie com o seu cachorrinho, né? Se você, ao invés de andar 2 quadras de Uber, puder andar caminhando, é melhor você andar caminhando. Se você tiver tempo, é melhor você andar caminhando, porque você vai estar trabalhando o teu corpo, e o teu corpo, para funcionar certo, ele precisa de atividade física. O sedentarismo é um distúrbio. Quando a gente fala em exercício, já é como se fosse um treinamento, né? A gente já vai fazer uma atividade física estruturada. E antigamente se acreditava que o exercício era para gastar energia. E quando a gente quer gastar muita energia, a gente acaba fazendo atividade física muito intensa. Só que se você fizer só atividade física intensa, você não vai equilibrar o teu corpo da forma mais adequada. Na verdade, hoje a gente tem uma distribuição que a gente sabe que a gente tem que ter 80% do exercício em atividade física leve e 20% em atividade física intensa. Fazendo essa distribuição é a melhor. Por coincidência, os estudos mostraram que tanto para desempenho esportivo, que esporte é outra coisa, quando você faz atividade física é exercício visando desempenho, tá? Mas a distribuição entre leve e intenso é de 80-20, a melhor tanto para desempenho quanto para saúde. Para controle de peso, controle de diabetes, evitar hipertensão, hipercolesterolemia e até câncer, né? E aí está essa estruturação. Então, qual que era o problema? A maioria das pessoas ia para a academia e queria gastar energia. Para gastar energia, você tem que fazer atividade física intensa. Só que a atividade física intensa, primeiro, não regula o teu corpo como regularia uma atividade física estruturada, distribuída em 80% leve e 20% intensa. Além disso, te deixa mais cansado, mais estressado, é uma atividade física mais desgastante. E desde que você trocou meu treino há 2 meses, eu tenho amado fazer o cardio. Eu vou muito mais feliz, eu fico muito mais feliz na esteira, eu curto o tempo na esteira, porque antes eu ficava olhando no relógio a cada 5 minutos, sabe? Quanto falta, quanto falta, quanto falta. Agora eu fico triste a hora que acaba. Não, e estressada você estava na intensidade para gastar mais energia, né? Além disso. Então, assim, muitas pessoas, elas falam, eu não vou fazer exercício porque é muito aeróbio, sofrido, principalmente, que é muito sofrido. Se fizer na intensidade correta, a partir no começo sempre é sofrido, né? Óbvio. A pessoa não estava fazendo nada, tem que passar por uma adaptação, né? Muscular. Mas para quem estava no meu caso, por exemplo, já fazendo muito mais intenso do que precisava, botar um pé no freio, voltar um pouquinho e acertar o passo, nossa, foi libertador, sabe? Foi... parece que tirou um peso do ombro, assim, não só da balança, mas do ombro também, né? De você não se cobrar tanto, entender que está fazendo direitinho, que está acompanhado, porque acho que isso também é importante, né? Uma coisa que eu tive ao longo do meu processo de emagrecimento foram muitos profissionais me ajudando nisso e eu acho que é importante ter para vários pilares. Então, assim, médico, personal, a coach do emagrecimento, a minha terapeuta, por exemplo, porque mudar de estilo de vida mexe em muitas estruturas de quem a gente é, da onde a gente veio, né, de como a gente foi criado. E não é fácil mesmo. Você não acorda hoje e fala assim, a partir de amanhã eu não como mais isso e eu vou correr uma maratona. Né? Não é assim, você pode até querer, você não vai conseguir. Então, tem que mudar de hábito. E hábito é uma coisa que a gente não muda de um dia para o outro. Tem que insistir, tem que persistir. Conscientizar, tem que entender por que você está fazendo isso, né? Ter resiliência. Então, não é tão simples. E uma das coisas que eu acabava compartilhando muito com o pessoal que me segue, que eu acho que funcionou para mim, eu consegui ir por partes, sabe? Então, assim, o que eu consigo fazer? Se eu só consigo começar aqui, dentro da minha realidade, então começa por isso. Não tenta de uma vez toda falar assim, não vou mais comer isso, não vou comer aquilo, vou fazer muita atividade. Não vai adiantar, você não vai conseguir fazer nenhuma coisa nem outra. Isso é um dos fatores que leva ao famoso efeito sanfona, né? Que você mesmo relatou aquilo. Exatamente. Tanto que durante a vida inteira, a sensação que eu já emagreci muito e engordei muito de novo, assim. Cheguei a emagrecer 14, engordei de novo, depois emagreci 24, engordei de novo, aí emagreci os 31 e desses 31 eu cheguei a engordar 7, agora voltei, faltam só 5 para eu voltar para os 31 que eu tinha emagrecido. Então, entender que assim, é uma vida inteira lutando com isso, né? Não vai ser do dia para noite que o hábito vai mudar, só que é sempre
Achei que eu estava fazendo dieta. E o mais agora é importante mudança de é estilo. entender que não deve ser drástico mesmo. Até porque, quando você, por exemplo, faz atividade física correta, que é 80% leve e 20% intensa, assim, primeiro, na hora que você vai fazer intensa, fazendo 80 leve, na hora que você faz intensa é muito mais fácil fazer. Muito mais gostoso. Muito mais gostoso e a tua recuperação é muito mais rápida do que você fazer o tempo todo intensa. Você vai ter mais resultado. Só que esse resultado, você está reequilibrando o teu corpo por vários fatores. Por exemplo, falando só por cima aqui, você vai aumentar o número de mitocôndria na tua célula, que é o que faz você usar a gordura como fonte de energia. Só que você não vai aumentar o número de mitocôndrias em 1 mês, em 2 meses. É um processo que você vai aumentar sim em 1 mês, 2 meses, só que você não vai chegar ao máximo nesse tempo que você pode, fazendo um treinamento estruturado. Você vai levar aí no mínimo uns 6 meses para chegar perto do próximo. Só que quando você chegar perto do próximo, primeiro, tua perda de peso vai ser mais lenta, só que ela vai ser sustentável. Né? Porque principalmente você manter. Então, a atividade física não é para o próximo verão. Atividade física e a alimentação balanceada, qualitativa, não é para o próximo verão, não é para o próximo casamento. Não é projeto verão, né? Para o próximo casamento. Não é para o casamento. Para a próxima festa de casamento. É assim, é para as próximas estações, para todas as estações. É uma coisa que deve ser equilibrada, contínua. Você vai resgatar o jeito que o seu corpo foi projetado pela natureza para funcionar. Fazendo atividade física, na maioria do tempo leve, comendo mais alimentos integrais, né? Com menor densidade calórica. Né? Então você vai relembrar o seu corpo como ele deve funcionar. É um processo que vai demorar um pouco mais, mas vai ser um caminho muito mais fácil, mais prazeroso e sustentável, que é o principal. E isso eu acho que foi muito importante para mim também. Eu lembro que quando eu comecei o meu processo de emagrecimento dessa vez, eu não esperei segunda-feira, eu não fiz a despedida no domingo, sabe aquela coisa que você fala, hoje eu vou comer tudo, porque amanhã, segunda-feira, eu começo. Eu não fiz isso, eu comecei numa quarta-feira, eu lembro que eu me inscrevi no aplicativo do Vigilantes numa quarta-feira, falei, eu vou começar hoje do jeito que der. O que eu consigo fazer de melhores escolhas hoje? O que eu consigo fazer de melhores escolhas amanhã? Né? Então, eu não cortei coisas, eu não fiz do tipo assim, eu não vou mais comer chocolate. Eu falo pra todo mundo, eu emagreci os meus 31 quilos comendo um pedacinho de chocolate todos os dias, porque eu sou muito chocolatra. E aí eu guardava e falava, não, vou deixar um pedacinho e eu comia. O fato de eu poder... Só que não era depois do almoço agora, é depois da atividade física. Mas ainda era depois do almoço nessa época. Mas o fato de eu poder comer, às vezes eu nem queria. Mas só de eu não me proibir, só de eu não dizer pra mim mesma, eu não vou comer chocolate durante 1 mês. Eu não ficava surtada querendo comer o chocolate, a barra inteira de uma vez. Depois eu fazia acordos comigo. Depois que eu consegui diminuir para um pouquinho por dia, eu falava assim, eu comprava uma barra e ela tinha que durar a semana inteira. Então eu tinha que dar um jeito de fazer ela durar a semana inteira. E aí depois fui diminuindo e tal. E agora eu perdi meu paladar, meu olfato, por conta da sinusite que eu tive há alguns meses. Eu não tô sentindo o gosto de chocolate há 4 meses. Tem sido um processo, assim, ficar sem chocolate ou então, toda vez que eu como, não ter o prazer de sentir o gosto de chocolate. É quase agora você vai na marra ficar sem o chocolate. Mas até isso foi bom, porque eu acabei substituindo... por tâmara, que tudo bem, ainda é açúcar, ainda é bem doce, eu compro a normal e não aquela que já vem com mais caramelo ainda, né? Mas é tentar fazer melhores escolhas, coisas mais saudáveis, menos industrializadas, entender que vai ter momento para curtir alimento fora dessa estrutura, né? Vai ter sempre vai ter uma festa de aniversário, sempre vai ter coxinha, sempre vai ter brigadeiro, sempre vai ter pizza. E você deve ir na festa e você deve comer. Exato, mas não come mais desesperado. Eu, pelo menos, não como mais desesperado. Pelo contrário, quando eu sei que eu vou ter uma festa no final de semana e que eu vou querer comer alguma coisa, eu já me planejo para comer, para me alimentar e me nutrir antes de ir para a festa. Para eu não chegar na festa com muita fome. Porque se você chega na festa morrendo de fome, aí você não consegue tomar uma decisão racional, né? Então, você pode se alimentar antes e falar, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu tô com vontade. E comer um pouco, não precisa se matar de comer, sabe? Aquelas rodízio que você come até cair, até passar mal, até ter que abrir o cinto da calça, ou então ficar com aquela azia, aquele refluxo. Fiz muito isso. Quantas vezes eu fiz isso? E hoje eu não faço mais e eu fico
eu curto com prazer. Eu como o que eu tiver vontade de comer e não fico me culpando depois se, sabe, se eu, ai meu Deus, eu estourei, eu exagerei. Porque comer é bom, né? Bom Comer demais. é bom, mas é difícil, tem que... Mas é isso que eu falo, se você reeduca seu corpo, se você é o que eu falo, se você treina como um atleta, mas não precisa ser no volume de um atleta, num volume saudável de 4, 5 horas por dia, depois de um tempo você vai poder comer muito mais do que você come hoje. Lógico, não vai poder abusar na qualidade, né? Mas vai poder fazer os seus abusos, não pode fazer o tempo todo diariamente. Você vai poder comer muito mais do que você come hoje e vai manter o peso, depois que você atingir o peso que você... Então, assim, é um processo que dá trabalho, que demora um pouco, mas é o processo que é sustentável, né? Porque eu te mostrei, né? Alguns atletas lá que eu já atendi, o quanto eles podem comer por dia, né? É absurdo. Um absurdo. Tem paciente lá que pode comer 6, 7 mil calorias por dia. Imagina que sonho é esse. Mas por quê? Porque ele está com o corpo extremamente eficiente no uso da energia, né? Ele não está aquilo lá só porque ele nasceu para aquilo. Muitos são, tudo bem, para chegar num nível desse de atleta mesmo, ele tem a genética. Só que se ele não tivesse treinado, ele tá, assim, se ele comesse aquilo, ele era um obeso mórbido, nem um Tá drogador. cheio de ex-atleta aí que engordou pra caramba, Exato. né? Não é só a genética. Se você tiver uma boa genética e abusar na alimentação, você vai ter problema com peso, você vai ter diabetes, vai ter câncer, vai ter tudo. Então é assim, é um processo de reequilíbrio do organismo, né? Não Isso é muito legal, né? De pensar que dá pra você resolver o seu organismo a longo prazo e não só tomar um remédio milagroso pra emagrecer rapidinho porque tá com pressa. E por que os vigilantes do peso foram embora do Brasil? Eu não sei exatamente o porquê que eles foram embora do Brasil. Eu fiquei sabendo, inclusive, pelas redes sociais também. Eles não me avisaram, né? Pô, você era embaixador, eles nem te avisaram, tá indo embora. Fiquei sabendo por fofoca, pra ser sincera, porque eu conheci algumas pessoas que trabalhavam lá e me ligaram, falando, meu Deus, tá indo embora do Brasil. E aí eles comunicaram todos os associados por e-mail, fizeram formalmente, né? Não sei o porquê que eles foram, eles estavam aqui há mais de 50 anos, se eu não estou enganada. Mas depois eu vi que a própria Weight Watchers fora do Brasil está mudando algumas coisas, tem feito associação com remédios. Então eu acho que eles estão mudando mesmo toda a maneira como eles trabalhavam, né? E talvez isso tenha impactado nas decisões aqui. Realmente não sei se o motivo, mas eu sei que muita gente ficou desesperada. Eu sei que no dia que eles anunciaram assim, eu recebi muita mensagem, um monte de gente desesperada falando o que a gente vai fazer. E agora? Você já sabe para onde você vai, você já sabe o que você vai fazer. As pessoas precisavam... Mas é a falta da conexão social. A pessoa se sentiu perdida no ambiente que ela queria se manter para se manter motivada. Exatamente. Tanto Por isso que o pessoal te cobra ainda. Pois é. Não, e vira uma responsabilidade, né? Eu fico, por um lado, para mim é bom, por outro lado, não. Por um lado, eu me sinto com uma cobrança social de me manter nos meus hábitos e não escorregar. E para mim isso é positivo. Por outro lado, às vezes é um peso, porque tem gente que não tem muito tato pra vir te cobrar das coisas, né? Esquece que é um ser humano que tá ali do outro lado também passando os perrengues dele, a vida dele, tendo as dificuldades da vida. Mas é importante ter pessoas que estão na mesma vontade que você. E eu falo até uma coisa, quando eu comecei meu processo, era mais difícil quando eu ia pra casa dos meus pais almoçar de final de semana, que eu chegava lá e tinha massa, às vezes eu queria uma salada. Meus pais sempre comeram muita verdura e legume também, mas a gente também tinha muita fartura na mesa. E eu falava, poxa, não tem um frango pelo menos pra mim, uma carne um pouco mais magra? Tem que fazer um exercício de respiração antes do almoço, para você comer a comida deliciosa lá, mas em menor quantidade. Mas você sabe que aos poucos, os meus hábitos acabaram refletindo lá. Então, hoje minha mãe já faz, assim, se eu vou almoçar lá, minha mãe já deixa a salada pra mim, já comprou um franguinho pra mim, faz o macarrão, faz a batata, faz o doce. Mas eles comem a salada também? Comem. Então, assim, o que a gente faz também influencia positivamente, né? Então, essa desculpa de que, eu não consigo emagrecer porque o meu marido não me ajuda, porque a minha mãe... As pessoas, cada uma tem suas próprias decisões. Se você quer mudar mesmo, você vai ter que fazer o esforço e se cercar das coisas para conseguir alcançar o que você quer, né?
Então, ter uma rede de apoio que está na mesma sintonia ajuda muito. Bom, e o que você tem para falar para os seus seguidores aí, os carentes do Vigilantes do Peso aí? O que você acha que tem que manter, que vocês aprenderam lá, e o que tem que se mudar? Eu acho que uma coisa muito positiva do Vigilantes foi esse aprender a fazer escolhas saudáveis. Então, saber que tem hora e dia e momento os e pontos para quantidade. isso acabam servindo. Né? Não, era um jogo, é o que eu falo, era um jogo. Você se divertia ali tentando cumprir o aplicativo, né? Mas é um jogo que às vezes estressa, né? Estressa. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, faz a gente aprender a pensar 2 vezes o que vai colocar no prato, sabe? Hoje, quando eu preciso almoçar fora, por exemplo, eu prefiro 1000 vezes ir num quilo e eu escolher o que eu vou colocar no meu prato e pensar 2 vezes, falando, se frango tá brilhante demais, eu acho que botaram um monte de óleo aí, eu vou aqui nesse omelete que talvez esteja um pouquinho menos, né? Então faz você pensar, porque eu acho que muitas vezes a gente não questiona o que tá pondo no prato. Aí fala assim, eu vou comer, mas arroz e feijão é saudável. Mas não numa porção absurda, como a gente vê num prato pronto aí de qualquer fast food, né? De qualquer praça de alimentação de shopping, por exemplo. Vem uma quantidade absurda. Não precisa comer tudo aquilo. Então, as coisas, assim, Vigilantes me trouxe muitas coisas boas. Saber fazer melhores escolhas, saber que atividade física é importante, saber que grupos sociais... Só que o conceito deles de atividade física era de intensidade, né? Gasto de Na energia. verdade, não. Qualquer atividade física. Até, por exemplo, faxina em casa dava ponto extra. Mas dá mesmo. Não, eu quando vou passar aspirador em casa, transpiro. Então, assim, qualquer atividade física era movimentar Aproveita o corpo, na hora que vai né? limpar o chão, faz um agachamento, em vez de ajoelhar. Então, isso era muito legal lá. Você aprender hábitos saudáveis, né? E eu acho que isso a gente mantém, independente dos pontos, se tá contando ponto ou não. É isso que é importante, talvez, assim, a atividade física, qualquer uma que você faz, vai te ajudar em muito, tá? Mas ela não vai mudar o teu metabolismo se você não fizer uma atividade física estruturada. Tá? Isso é, assim, para você chegar a poder comer muito mais do que você come hoje, você tem que fazer uma atividade física estruturada. E o que as pessoas têm que parar de ter medo é que a atividade física estruturada é muito mais fácil que aquela que você vai para academia e fica se matando todo dia. Tá? E é essa que dá resultado. Né? Porque que está se matando todo dia, na verdade você está trabalhando um processo metabólico só e o pior, você só está gastando mais energia, mas não está reensinando o seu corpo a usar gordura como fonte de energia. E como consequência aumentando o teu metabolismo basal, e diminuindo a tua deposição de gordura. Entendeu? É um modo simplificado de falar, mas que está válido para as pessoas entenderem. Eu estou simplificando. Porque as pessoas acham que a atividade física estruturada é sofrida, e não é. É muito menos sofrido que a atividade física que você vai para a academia lá sem ser estruturada. Só por ir, né? E é muito... Bater papo com o personal também não costuma não dar resultado, não. Isso é engraçado, né? Eu sou muito focada. Eu vou pra academia, vou de fone, eu tenho um horário certinho para entrar e para sair, eu tenho que dar conta do meu treino nesse horário. E tem gente que fica num papo, fica conversando, passa 2, 3 horas na academia. Gente, não é... Pra que você foi lá? Pra fazer social ou pra treinar, né? Então, acho que tem isso também, assim, ir pra academia pra focar no seu treino, pra fazer o que tem que fazer por você. Se quiser fazer o social depois, tudo certo, mas cumpre o treino, né? No intervalado, certinho. E no intervalo você pode bater papo, né? No intervalo, na musculação, por exemplo, tem que ter um intervalo, nesse intervalo você bate papo, mas chegou a hora, tem que parar e fazer a atividade física pra você valer o seu tempo de estar ali, né? É isso. Isso aí. Conversar é muito bom também, comer é muito bom. Mas tem que ter hora pra tudo, né? Tá. Bom, vamos falar um pouco agora da Maiara empreendedora, né? Pois é. Você, assim, a sua profissão também é muito ligada à literatura e à arte, né? A literatura pela histórias bem contadas e a cultura, a música, a arte pelo on stage, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente dos dois trabalhos. Bom, eu trabalho com livros há 15 anos, trabalhei em muitas editoras durante muito tempo, já trabalhei com grandes autores conhecidos, Padre Fábio de Mello, Augusto Cury, Rubem Alves, Fernanda França, um monte de autor conhecido. E fui diretora-geral de uma empresa aqui no Brasil, que era uma empresa portuguesa que tinha uma filial no Brasil, e eu gerenciei a empresa durante 7 anos.
E aí, em 2021, eu já estava ficando meio saturada de fazer livro a rodo e eu via muita coisa sendo feita sem um mínimo de qualidade. Eu via os autores reclamando sempre das mesmas coisas, com as mesmas dificuldades e ninguém com muita paciência para explicar. E eu, assim, com um monte de resposta pronta, copiando e colando, porque às vezes as dúvidas eram as mesmas, as respostas eram as mesmas. E aí eu falei, acho que eu quero abrir uma empresa que faça só isso, atender autor, ajudar autor a escrever os próprios livros, a ter bons conteúdos e não só publicar por publicar, explicar o que está por trás das publicações, explicar como é que o mercado funciona, todas as possibilidades de publicação dentro do mercado editorial no Brasil. E aí eu fundei a Histórias Bem Contadas com esse foco. Então a gente não é uma editora que publica, que produz os livros, mas a gente é uma editora focada em construir bons conteúdos, bons textos, bons livros, com autores que sabem o que estão fazendo, que entendem o que o mercado, como o mercado funciona, e quais são as expectativas reais e quais são as expectativas mais difíceis de conseguir, como fazer para alcançar elas. Então, desculpa, engasguei com a água. Então, tem uma empresa voltada para auxiliar autores. A gente oferece vários serviços, desde revisão de texto, que é uma coisa básica, mas também preparação, edição, consultoria, ghost. Então, a gente ajuda pessoas que querem escrever um livro. E pode ser qualquer livro, desde que não seja acadêmico, né, que eu não faço acadêmicos, mas qualquer livro comercial ou que seja uma biografia, de memórias. Mas às vezes é bom você começar a escrever uns acadêmicos aí para o pessoal aprender, mas né? É que porque... acadêmico é mais complexo, porque o acadêmico depende muito do autor que estuda Mas de fato sabe o que é um isso. problema de livro acadêmico? Eles colocam, todo livro acadêmico, eles colocam a informação fragmentada. Então, falta a construção de E narrativa. não tem... isso acontece muito com nutrição e educação física. Eles colocam a informação fragmentada, dão a aula fragmentada e o profissional não une o conhecimento. E, por exemplo, ele não sabe que a atividade física é intensa, por gerar inflamação, primeiro te dá estresse e segundo bloqueia a queima de gordura. Então, que a atividade física intensa não trabalha o metabolismo de gordura. Mas esse é um problema que eu vejo em muitos livros. Aliás, uma das coisas que eu mais falo, acho que quem me segue não aguenta mais me ouvir falar isso, é estrutura narrativa. As pessoas não passam tempo planejando a estrutura narrativa. E o que é a estrutura narrativa? É você entender qual é a construção lógica das ideias que você está trazendo nesse livro. Isso vale para qualquer coisa. Se eu vou contar uma biografia, como é que a gente vai contar? Eu vou contar a partir da infância, eu vou cronológico, a partir da infância até a velhice e a morte? Ou eu vou começar por um ponto alto que foi um drama na vida dessa pessoa e explicar como é que ela chegou nesse drama e ir aos poucos? Todo mundo está acostumado a assistir série, assistir filme e os roteiros mudam, né? A gente vai ouvindo as diferentes histórias com roteiros diferentes e a gente acha um outro mais interessante muito por conta disso. Para os livros é a mesma coisa, seja um livro acadêmico, seja um livro de não ficção, seja uma biografia, seja uma ficção, seja um livro de poesia, até um livro de poesia pode ter uma progressão lógica de ideias por trás. E eu acho que é isso que as pessoas não conversam sobre, não pensam sobre. As pessoas acham que eu vou escrever um livro, assim como elas acham que é atividade física. Amanhã eu começo e eu vou virar um triatleta. Não é assim que funciona. Ninguém acorda um dia e escreve um livro no dia seguinte. Também não é assim. Tem que ter planejamento, tem que entender o seu motivo por trás desse livro, quais são os seus objetivos, o que você quer alcançar com isso, pensar uma estratégia para a criação desse conteúdo, para que esse livro seja gostoso. Quantas vezes a gente pega um livro e lê numa sentada só e fala, nossa, que livro delicioso, li assim rapidinho. E quantas vezes a gente pega um outro livro com a mesma quantidade de páginas e fala, nossa, eu já li esse parágrafo 6 vezes e voltei, porque você não consegue se prender naquilo, porque está mal escrito. Não concatena as ideias. Exatamente. Você fica, por que eu estou lendo isso? Mas por que ele está falando disso agora? Mas o que isso tem a ver com aquele assunto? Então, a minha preocupação quando eu abri a empresa, eu não queria ser só mais uma editora que publica uma quantidade absurda de livros. Eu queria ajudar os autores iniciantes e autores que estão começando, né, a escrever bons livros, bons textos. Eu acho que isso faz muita diferença. Então, é uma coisa para pensar, os seus amigos de editora de livro acadêmico, principalmente livro acadêmico para graduação, como a informação hoje é muito vasta, tem muita informação, os livros, principalmente para graduação, acho que tem que começar a se preocupar em fazer a fusão, não só conhecimento colocado fragmentado, porque o cara em graduação está sendo formado, né? Então, mas o que acontece? As pessoas acham que assim, a gente vai, eu tenho
Isso acontece muito, uma demanda assim, é impressionante a quantidade de pessoas que me procuram e falam, eu tenho um livro, eu quero escrever um livro, eu já tenho umas aulas aí que eu preparei, ou eu já tenho um material que eu fui rascunhando, é só juntar. Não é só juntar. Imagina se a gente pegasse artigos, reportagens diferentes de um mesmo jornalista e tentasse só juntar. Qual é a lógica disso? Tem que ter uma lógica, tem que ter um motivo. Por que eu estou contando isso agora? Por que eu estou contando isso depois? Por que a gente segura uma informação lá no começo? O exemplo que eu sempre dou é, vou escrever um livro de emagrecimento. Tá, legal. Se no primeiro capítulo você conta como a pessoa emagrece, por que ela vai ler o livro até o final? Não era isso que ela queria? Essa não era a resposta? Não, e o pior é que ela não lê o meio, aí não entende o processo que levou àquela conclusão, né? Exatamente, exatamente. Então a gente tem que ir soltando as informações aos poucos. Mas é isso que acontece, digerir. né? Muito com os cientistas de Instagram hoje, né? Ele pega a conclusão e acha que já tem todo o conhecimento científico baseado relativo àquilo, né, lá e começa a falar. Só que como ele não tem o conhecimento do intermediário, às vezes ele tá dando a dica ao contrário do que deve ser feito. Exatamente. Então, eu abri a empresa em 2021 com esse foco, para ajudar as pessoas a escreverem bons livros. E você tem um curso agora também, E né? agora eu tenho um curso do Rascunha Publicação, para quem quiser aprender, não quiser contratar um serviço, quiser fazer por conta própria, a gente tem o curso com a minha sócia, Juliana Rodrigues, da Algo Novo Editorial. A gente criou um curso muito legal, assim, muito objetivo, que era uma preocupação que a gente tinha também, de não ser mais um desses cursos que fala que vai fazer um negócio e não faz, né? E tem um monte de narrativa de marketing no meio para te prender até o final. Não, a gente odeia isso. A gente queria um curso objetivo. Todos os alunos que já começaram têm dado um retorno super legal pra gente, porque a gente tenta ser muito clara, assim. Então, o primeiro módulo é todo sobre escrita, e não são exercícios de escrita criativa, é como organizar um conteúdo, sabe isso que eu acabei de falar? Então, assim, como é que você faz para ter uma ideia, para desenvolver um livro, e como é que você planeja isso com estrutura narrativa, com estratégia por trás das ideias, como é que você se planeja para escrever, quanto de fato dá para escrever por dia, em quanto tempo dá para escrever esse livro, dá para ser no seu ritmo? Dá, mas a gente te ajuda ali a organizar isso para que você tenha começo, meio e fim, para que você saiba o que você está fazendo, da onde você está partindo e para onde você termina. Depois para que o leitor também não fique perdido. Para que o leitor não fique perdido. Depois desse módulo de escrita, a gente tem um módulo todinho sobre produção editorial. E isso é um assunto que as pessoas não fazem a menor ideia, né? Todo mundo acha que é só fazer a capa aí e imprimir. Não. Temos muitos processos para que um livro saia bonitinho, sem erros, do jeito que ele tem que sair. Então, a gente tem a capa, sim, mas tem projeto gráfico, tem diagramação, tem revisão, tem preparação de texto, tem batida de emenda, tem registro de SBN, tem ficha catalográfica, tem toda uma pior série que metabolismo energético isso aí. É complexo. Então, a gente fez um curso para explicar cada uma dessas coisas que os autores precisam conhecer. Não só para que eles façam por conta própria se eles quiserem, mas para poder cobrar de uma editora, porque tem um monte de editora que não entrega a produção editorial completa como ela deveria. E aí os livros acabam saindo com um monte de erro, com problemas lá na frente, o autor fica frustrado. E é isso que a gente não quer. A gente não quer que os autores fiquem frustrados. A gente quer que desde o começo eles entendam todo o processo. Então, passa o seu Instagram e o link do seu curso aí pro pessoal. Isso, meu Instagram. Quer escrever? O Instagram da empresa é o Histórias Bem Contadas _. O Instagram do curso é do Rascunha Publicação. E o meu Instagram pessoal, Maiara Facchini. Eu da Maiara, embaixadora da Vigilância do Peso. Maiara Facchini mesmo. E aí da coisa artística, né, do Onstage. Onstage. É um grupo de canto que a gente tem do ator Saulo Vasconcelos, né, são todos os alunos dele que fazem parte desse grupo. E a gente faz apresentações aí 2 ou 3 vezes por ano. De músicas muito, muito interessantes, muito legais. Teremos agora, dia 21 de setembro, inclusive, no Teatro Vira da Lata. Então, para quem gosta de musicais, de Disney, a gente está sempre com um repertório bem, bem próximo disso e é um dos projetos que eu mais amo estar envolvida. Então, passa também o Onstage Brasil. Tá no Instagram, assim? Isso, Onstage Brasil. Bom, legal, Maiara. O que é bom dura pouco. É isso. Só dá uma mensagem final aí, principalmente pro pessoal que fica te cobrando lá no Instagram do emagrecimento, né? A mensagem final gente, é um processo, não desistam, mas se informem. Acho que isso é muito importante, a gente estudar, olhar com calma, falar com profissionais sérios, não cair em qualquer
promessa milagrosa de emagrecimento. Se é milagroso, você já tem que ficar com o pé atrás. Não, e entender que é um processo para a vida inteira, né? Isso é uma coisa que, quando eu virei essa chave na minha cabeça... A pessoa tem que se conscientizar exatamente disso, que não é uma coisa temporária, até por isso que não deve ser abrupto, né? Não deve ser brusco. É uma coisa que você tem que fazer para ser sustentável. Exatamente. Tá? E que, com o tempo, você vai poder comer coisa gostosa. Sim. É óbvio, mas você vai aprender, né? No processo, você aprende até a hora que você pode comer a coisa gostosa. É isso aí. E quando, né? Sem ficar se sentindo culpado. Exato. Tá bom? É isso, Matheus. Então, Brigadíssima. não precisa ficar cobrando o teu peso, né? Por favor, gente, eu já tô me cobrando do meu peso, não me cobrem vocês. Então, bom, mãe. Muito obrigado. Obrigada a você, Matheus. Até a próxima. Até mais.